Olá pessoal, tudo bem? É com alegria que nós damos início a mais um episódio do nosso querido Nos Bastidores da DGP. Esse espaço que foi feito para a gente conhecer de perto quem faz a engrenagem da Diretoria de Gestão de Pessoas funcionar. No episódio anterior nós falamos com o Dr. João Moura, que é da DAP. Nós aprendemos um pouquinho como funcionam as aposentadorias, pensões. Nós entendemos, que como esse ciclo funcional acontece, com muito cuidado e precisão. Mas hoje nós vamos para o oposto da jornada da aposentadoria. Nós vamos falar sobre os começos, quando o servidor chega, sobre boas-vindas, sobre ambientação, sobre escuta e pertencimento. Hoje nós vamos falar com a Patrícia Magalhães, diretora da DAF, que é a Divisão de Acolhimento e Ambientação Funcional. Junto com ela também nós estamos aqui com a Etienne, que é psicóloga da divisão. Muito bem-vindas, meninas. Obrigada, Morgana. É um prazer estar aqui com você e com todos vocês para que vocês conheçam um pouco mais da DAF, ou da Divisão de Acolhimento e Ambientação Funcional, como nós trabalhamos, como nós surgimos e como nós queremos que a nossa missão se perpetue pelo tribunal lá dentro. Etienne. Obrigada, boa tarde, obrigada por esse espaço. A nossa divisão é uma divisão relativamente nova, e com essa missão mesmo, de estar aqui, de estar acolhendo, de estar recebendo quem chega, de estar escutando. A nossa missão é diária, de estar nesse empenho, mas é um trabalho muito bom. Que legal, é altamente gratificante. Eu imagino, porque você está recebendo um pessoal que está assim, já com um nível de expectativa muito alto. E aí a gente acolhe de quem está chegando mesmo, quem passou no concurso público, passou por aquela jornada de estudos, de expectativas, de frustração, e aí a gente já chega com a cerimônia de posse, que é a nossa porta de entrada, que é a divisão de acolhimento, a porta de entrada da DGP para o Tribunal de Justiça. Então somos nós ali, junto com a DAS, que a Nilma já passou por aqui também, trabalhando com a recepção dos documentos dos servidores, acolhendo ali no primeiro momento os futuros servidores, e aí a gente entra na parte de preparar essa chegada, de preparar a cerimônia de posse. E é uma das atribuições que alimenta a gente, alimenta a nossa esperança também de dias melhores. A gente compartilha, na verdade, os servidores que estão entrando, eles compartilham de novas esperanças com a gente, e a gente sente, a gente recepciona, a gente acolhe, apresentando o Poder Judiciário. A gente apresenta, claro, os desafios, mas a gente também apresenta o prazer que é fazer parte desse Poder Judiciário. Então, assim, dentre as nossas atribuições, esse acolher os servidores que chegam é extremamente prazeroso. Que legal. Para a gente entender um pouquinho, vamos começar sabendo quem faz parte da DAF. Quem está lá com você, onde vocês estão fisicamente, conta pra gente. Então, nós temos uma equipe super criativa. Nós estamos no anexo da Rua 19, no 5º andar, e compõe a divisão. Eu estou atualmente como diretora da divisão, a Etienne, que é a nossa psicóloga, muito bem-vinda, que chegou para agregar ainda mais. Tem a Isabela Machado, que está de licença maternidade com o super bebê da AF, com o Bruno. O mais novo chefinho. Exatamente. Temos o Harley, temos a Graciele, temos a Larissa, a Laura, a Dani, que chegou para agregar muito, e a Maria Nilva, que é a nossa assistente social. Então a gente está com uma super equipe para acolher melhor os servidores, para recepcionar esses novos servidores, para acolher os servidores que já estão aqui e para pensar em práticas que melhorem a ambientação funcional por meio dos programas que a DAF desenvolve. Legal. Vocês têm, na verdade, o tribunal ele tem uma missão num todo, para todo mundo. E o que é que move hoje a DAF? Qual que é a missão da DAF?
junto com a missão do tribunal? O que move vocês todos os dias? Acolher da melhor forma possível os servidores e integrar esses servidores sempre com o foco na humanização, sempre com o foco na sensibilidade, sempre entendendo que o tribunal tem uma missão que é a prestação jurisdicional e nós temos a missão de fazer com que os servidores sejam acolhidos, sejam ambientados para que essa prestação jurisdicional aconteça da melhor forma possível. Então estamos aqui para sermos pessoas que cuidam de pessoas. Na verdade, eu acho que a divisão foi muito feliz na hora que colocou acolhimento no nome, porque eu acho que acolhimento integra tudo. Quando você acolhe, você também ambienta a pessoa. Quando você acolhe, você também faz o servidor, a pessoa se sentir pertencente. Eu acho que o acolhimento, ele é a base de tudo. E a divisão, eu acho que a nossa missão maior é essa mesmo. É o acolhimento desde a posse, que é um tipo de acolhimento, até os outros acolhimentos que sentar, conversar com o servidor, né, ajudar em alguma dificuldade, às vezes só escutar o servidor, ele já é um acolhimento que já faz uma diferença ali na vida dele, na ambientação dele. Então acho que assim, ter esse nome na nossa divisão fez diferença. Fez muita diferença. E como é bom você se sentir pertencente, né? Esse acolher te faz sentir pertencente. E essa é a verdade. Exatamente. E aí a cada novo atendimento, a cada nova turma que chega, na verdade é uma maneira de perpetuar os valores do tribunal e os valores da divisão enquanto divisão também, porque nós, quando fazemos a introdução funcional, nós trabalhamos algumas habilidades comportamentais. Dentre essas habilidades, a gente fala da importância da inteligência emocional, a gente fala da resiliência, da flexibilidade, a gente fala da comunicação, e aí vamos trabalhando ao longo desse encontro com os servidores, falando da importância que é dessa sensibilização, desse se escutar também, para que o servidor ele se sinta parte, e parte de verdade, não só parte entendendo dos seus direitos, mas parte entendendo dos seus direitos e dos seus deveres. E dentre esses deveres, quais são os valores que cada um traz consigo e que esses valores eles se alinham e devem se alinhar com os valores do tribunal. E a gente faz isso a cada acolhimento que a gente faz, a cada atendimento que a Etienne faz, a gente conversa com os servidores, a gente ouve, e a ideia é essa no primeiro momento, dar ouvidos, acolher dessa forma, mas a gente também, traz elementos que o servidor ele reflete sobre as responsabilidades, sobre as suas habilidades comportamentais, e quando ele faz isso, ele se compromete em levar esses valores também, ele já sai ciente, reforça isso que já tem nele mesmo, da pessoa e no servidor, na pessoa que ele traz. A gente não tem jeito de dissociar a vida privada, vida pessoal de vida funcional. A gente é uma única vida e a gente se desdobra nisso daí tudo. Então os valores que a gente traz para todos os pilares da vida. Então quando a gente faz esse atendimento, a gente reflete, faz perguntas para os servidores, que eles reflitam a importância e a responsabilidade, a autorresponsabilidade para cada um quanto à ambientação, e ele leva isso também para onde ele está. Então assim, ter ciência dos valores que a gente segue, e isso direciona como um farol, que nos direciona em todas as nossas atribuições. Então para mim é uma grande vantagem que a gente tem, e a grande vantagem de ter uma psicóloga que nos lembra disso a todo momento, assim. Ela traz esse olhar técnico, né? Um olhar técnico, se escuta. É isso aí. Olha isso, a respeito disso. E aí
ela faz, eles vai fazendo a cada acolhimento, mas nos acolhendo internamente também e nos direcionando. É maravilhoso, gente. Se vocês puderem estar participando da divisão, é uma recomendação. Patrícia, você já deu um spoiler aqui do que vocês fazem. Então a gente quer saber, eu acredito que vocês têm inúmeras atribuições. Conta pra gente aí de forma resumida como funciona, né? O que vocês fazem lá, como funciona esse bastidor de boas-vindas, né? De cuidado com esse servidor que tá chegando. Então, são muitas atribuições, mas para não ficar chato, assim, enumerando coisa um por um, que na verdade a gente até enumerou aqui, vamos falando, vamos conversando, e aí fica à vontade para mim acrescentar aqui também. Nós fazemos esse acolhimento dos servidores que chegam, com a parte de introdução funcional, que a gente mostra o Poder Judiciário, a gente fala da missão, da visão e dos valores do tribunal, de maneira a trazer um alinhamento disso com o servidor. Mas a gente faz isso só com o servidor? Não, a gente faz isso com os estagiários também. Que bom que nos foi dada essa oportunidade, porque é uma oportunidade para a DGP, mas é uma grande oportunidade para o Poder Judiciário e para as pessoas que aqui chegam, seja independente de qual função, de qual vínculo funcional ela tenha, mas trazer com esse conhecimento de qual é o órgão que você começa a fazer parte. Mas junto disso também, a gente acolhe os servidores que já estão aqui, às vezes passando por uma realocação, e aí eles vêm, às vezes, assim, nem sempre muito satisfeitos de mudar de lotação. Então primeiro a gente acolhe o servidor, a gente escuta, e sempre que possível a gente faz ali uma incipiente gestão por competência. A gente faz uma análise do perfil do servidor e avalia, dentre as possibilidades de lotação, qual seria uma lotação que mais se adequa àquele perfil em especial. A gente acompanha os servidores também, e essa é uma atribuição mais das psicólogas, da Isabela e da Etienne, dos servidores que estão de licença saúde, mas por afastamentos vinculados à saúde mental dos servidores. Por que esse acompanhamento? E esse acompanhamento é um acolhimento. Para falar que a divisão existe, a divisão está aqui para acolher no que for preciso. Não temos competência para ajudar na vida funcional nenhuma. A nossa mera atribuição é acolher esses servidores para falar: estamos aqui para te escutar, o que a gente pode fazer, como você está, e dar essa segurança de que o tribunal de fato se importa com cada servidor. Até só te... Fica à vontade. Quando a gente fala que a divisão tem uma servidora, uma psicóloga ali na divisão, sim, gera um pouco de dúvida para falar assim: então é uma psicóloga para fazer um atendimento, um atendimento semanal, para estar me acompanhando, e aí a gente faz essa diferenciação que a gente tem uma psicóloga, eu sou uma psicóloga, mas eu vou fazer esse acolhimento, que é saber como você está, acompanhar, às vezes, esporadicamente nessas licenças, eu vou entrar em contato para saber se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Se for o caso do servidor mostrar interesse, que ele quer fazer um tratamento psicoterapêutico, a gente faz essa ponte com o centro de saúde para eles poder dar uma adiantada nisso, porque a fila lá é muito grande. Às vezes, quando o servidor está voltando dessa licença, a gente também entra em contato, a gente ajuda também nesse reingresso, né, dele, porque às vezes porque me dá ansiedade pensar em voltar, eu tenho tive burnout, enfim, todas essas nuances a gente ajuda, a gente está ali de perto, assistindo, e aí se precisa de alguma coisa, a gente faz essa ponte, a gente sinaliza para facilitar o retorno dessa pessoa, desse servidor à vida funcional. E é tão interessante que a gente acredita é uma situação prática mesmo, é o empirismo, é a prática sendo observada no dia a dia.
que esse contato com o servidor, o servidor saber que existe uma unidade que se preocupa, que o tribunal criou uma unidade para fazer esse acompanhamento, o simples fato de ele saber que tem essa unidade já melhora a saúde mental do servidor, porque ele se sente mais confiante. Por isso a importância de ter esse contato, de ele saber que ele vai ser acolhido, que ele vai ser ouvido, e saber pra gente que isso, o fato de ele saber, de ele ter conhecimento que existe essa unidade e a gente poder fazer isso, faz com que a diretoria de gestão de pessoas cumpra seu papel, de gerir de fato as pessoas, de dar a importância que cada servidor tem, para além de números, né, que a gente vê Realmente hoje. a gente é uma unidade que agregou valor para o servidor, né? Para quem está chegando, que precisa desse apoio, né? Quem dera todas as empresas, todos, né, tivessem um tipo de atendimento como esse, né, que vocês prestam. Tem mais alguma coisa que você quer abordar? Tem mais. Tem a nossa escuta participativa nas comarcas, que a gente ainda vai conseguir ir presencial nas comarcas, mas enquanto isso, a gente faz isso por esse meio aqui que a gente está fazendo agora. A gente faz online, a gente vai até as comarcas de forma digital e escuta os servidores. E com essa mesma abordagem, a ideia é fazer com que os servidores saibam que existe uma unidade específica para escutá-los, que aquela conversa que eles costumam ter, que nós servidores costumamos ter no cafezinho, olha, o que poderia ter de melhor aqui, o que poderia acontecer aqui na comarca, o que poderia acontecer aqui no Tribunal de Justiça, para que nós tivéssemos um melhor bem-estar no trabalho, melhor qualidade de vida no trabalho. Essa é a ideia da escuta participativa. A gente vai e a gente quer que os servidores nos relatem o que poderia ser feito para melhorar. E a gente passou, Morgana, já por todas as comarcas, já na primeira edição da escuta participativa, e nós tivemos muitos acréscimos para o Poder Judiciário e, entenda, acréscimos para a vida funcional do servidor. Então, só de escutar os servidores, porque a cada comarca que a gente vai, a gente relata, faz um relatório por comarca das demandas de cada unidade. E a gente passa para a diretoria geral esses relatórios. E o diretor-geral, a partir do conhecimento das necessidades de cada unidade, ele fez outros PROADs endereçando a cada unidade para que aquelas situações fossem averiguadas e, se possível, atendidas. E nisso a gente conseguiu muita coisa. Por exemplo, estender as vacinas de gripe que nós tínhamos apenas para Goiânia, aqui no TJ e na comarca de Goiânia. Hoje a realidade é que é extensiva, que essa campanha de vacinação se estendeu para todo o estado. E também os atendimentos no centro de saúde, que os servidores não tinham conhecimento de que poderiam fazer consultas online, porque às vezes é difícil para sair, tem comarcas de difícil acesso. Então aí eles já entram em contato, já organizaram, a gente passa o telefone do centro de saúde, passa o PROAD, que é necessário fazer um PROAD para incluir os dependentes, para ter acesso ao centro de saúde. Então a gente passa essas informações também para eles e eles procuram. Então eles conseguiram acesso a médicos, acesso a consultas médicas, conseguiram as vacinações. Internet era um fator de adoecimento, de ansiedade, porque existia uma instabilidade em quase todas as comarcas e a administração não tinha conhecimento, eles achavam que era instabilidade no PROJUDE e era uma dor que causava nas pessoas, porque existe uma planilha de produtividade que eles não conseguiam de jeito nenhum bater, porque a internet estava constantemente instável. Sabendo disso, porque a gente foi até as comarcas, o que a administração fez? Contratou 2 internets cabeadas e agora que se uma é estável, a outra sobrepõe. Exatamente. E isso gerou uma confiança maior do servidor e a confiança e a disposição para de fato cumprir. E a gente fala de planilha de produtividade, mas na verdade é cumprir com a prestação jurisdicional. Porque quando a gente olha simplesmente para números, para metas,
a gente desumaniza a coisa. E quando os servidores, e é uma proposta da DAF também, quando os servidores dão um significado novo para o trabalho, na verdade dá um significado real do trabalho, que é a prestação jurisdicional, independente se nós estamos aqui gravando um podcast, ou se a gente está fazendo um café, ou se está fazendo... Todo tribunal tem a missão de prestação jurisdicional. Então, quando a gente cumpre com a demanda, a gente, na verdade, está atendendo famílias, a gente está cumprindo com a nossa prestação jurisdicional perante a sociedade. E aí, quando eles observam isso também, lá na comarca que recuperou, não tem instabilidade, e eles não só estão cumprindo metas, mas eles estão cumprindo com a prestação jurisdicional, e que são vidas que são mudadas, que são transformadas a partir do empenho deles ali no trabalho, parece que a situação muda. E não mudou, mudou somente a perspectiva. Então, quando a gente tem a possibilidade de alcançar os servidores e trazer esse novo olhar, essa nova perspectiva muito mais humanizada sobre o nosso trabalho, sobre essa prestação jurisdicional, eu acho que tudo melhora. Claro. Através da escutativa, você conseguiu tantas coisas, né? Isso foi só por alto, porque a gente tem uma lista que a gente agora está voltando na segunda edição e a gente fala... Mas um projeto que mudou, né? Vida de muitas pessoas, né? Então, através dessa escutativa. Tem mais. Mais alguma... Tem mais. Mais alguma atribuição que você deseja explanar aqui, que você acha que é importante o pessoal saber? A nossa cereja do bolo. Atenção plena. Sim. Por que atenção plena? Às vezes a gente, e tem o nome atenção plena no trabalho, Etienne, até gostaria que a gente reformulasse essa ideia, mas como o programa existe com esse nome, a gente ainda não alterou, vamos manter por aqui. O que é esse programa de atenção plena e por que é tão importante? E por que a gente fala aqui internamente para a DGP da importância da atenção plena? Eu tenho certeza que enquanto se vocês assistiram 5 minutos, vocês se perderam várias vezes no que a gente está falando aqui. Por quê? Porque a sua atenção ela está sendo competida por vários mecanismos de distração e o principal é o celular. Mas não só esse. Tem hora que as distrações são as distrações internas. São os seus pensamentos, seus devaneios, os ruídos internos, que a gente está se habituando com eles e tem hora que eles falam tão alto que nos tiram do momento presente. E estar fora do momento presente é adoecedor, porque não fomos feitos para estar no passado ou estar no futuro. A gente foi feito para viver o presente. Então, a atenção plena são práticas, um encontro semanal, toda sexta-feira às 17 horas, e tem um porquê de ser às sextas-feiras às 17 horas, porque o nosso expediente normal, padrão, se encerra às 19, é exatamente para o servidor entender que ele vai fazer uma ponte, ele vai fechar um ciclo de trabalho, de produtividade, e ele vai começar a descansar, porque o descanso é produtivo. E isso na atenção plena a gente começa a se observar, e à medida que eu falo da atenção plena, vocês podem ver como eu me desacelero, porque aí volta a atenção para o que eu estou falando, para a forma que eu estou respirando também. E isso são técnicas, são exercícios que faz com que a gente crie uma resistência, uma resiliência, uma flexibilidade e uma inteligência emocional. Por quê? Porque eu começo a me observar e começo a entender quais são os meus gatilhos emocionais que me levam a uma ansiedade. Quais são as palavras que às vezes acionadas que me tiram às vezes, me deixam triste ou me deixam com raiva. Enfim, é um autoconhecimento, é uma ferramenta a mais para desenvolver o autoconhecimento. E por que isso é tão importante no ambiente de trabalho? Porque eu preciso me escutar, eu preciso me conhecer, eu preciso me falam a todo tempo que eu preciso fazer gestão do tempo. Mas o tempo ele não pode ser gerido, porque ele tem, todos os dias nós temos 24 horas. O que nós precisamos fazer é gestão das nossas atribuições dentro desse tempo. E para a gente fazer a melhor gestão, a gente precisa estar atento ao momento presente. Então, essa pra gente é a cereja do bolo da Então, eu atenção sempre tive uma plena. dúvida, eu já participei da atenção plena. Para quem é atenção plena? Quem pode participar? Todos podem participar da atenção plena, todos devem participar.
A atenção plena é para quem quer aprender a se conectar com o presente, para quem quer fazer a gestão das emoções, diminuir a ansiedade, para quem quer melhorar o autoconhecimento, quem quer melhorar a autocompaixão. Quantas vezes a gente na vida, a gente faz assim, eu e a Etienne estamos conversando aqui e isso acontece muito, a gente às vezes tem um ponto que é um atendimento que a gente precisa conversar para ver qual é a melhor saída, qual é a melhor abordagem dentro disso. E às vezes eu fico brava comigo mesma, por exemplo, e falo coisas pesadas para mim mesma, do tipo: mas você sempre faz isso, Patrícia. E eu acredito que muita gente vai se identificar com isso. Eu sempre faço isso, sempre, enfim, a gente usa sempre, nunca, e generaliza e coisas. Eu não estou querendo falar o que me vem aqui, mas autocrítica. Você erra sempre, por exemplo. Aí a gente não fala isso com a pessoa. E se eu estiver falando com a Etienne, às vezes ela fala assim: nossa, eu fiz isso, mas eu sou alguma coisa assim. Aí Etienne, não fala isso. Só não erra quem não faz. Então a gente tá aqui a gente tá querendo acertar, a gente tá buscando. Aí a minha conversa com ela é no sentido de apoiar, de acolher. Mas e o meu autodiálogo? Será que ele não tá igual ou pior com a autocrítica? Então, comigo mesma. Então a atenção plena me ajuda inclusive nisso, porque eu fico atenta às minhas palavras e eu começo a desenvolver a autocompaixão. Então, a compaixão que eu tenho com meu amigo, com a minha amiga, com o próximo, com meu filho, eu vou desenvolver comigo também. Porque isso é importante. Porque se eu quero sair de um ciclo de ansiedade, eu preciso ouvir quais são as palavras que eu tenho dito para mim mesma. Se eu preciso melhorar a minha comunicação com o outro, primeiro eu preciso melhorar a minha comunicação no primeiro nível, a comunicação comigo mesma. Então, são vantagens, são ganhos que a gente tem com o desenvolvimento, com a prática da atenção plena. Então, a já deixa para todo mundo. Já deixa o convite pro pessoal. Vou deixar toda sexta-feira às 17 horas, inclusive lá no grupo da DGP, e a gente espera um dia que a gente vai estar com pelo menos 80 pessoas ao vivo, participando de uma atenção plena para depois fazer uma avaliação. Eu tenho certeza que todos vão falar que estão no outro nível. Tem cartazes pelo tribunal, que tem o QR Code para as pessoas entrarem no grupo do WhatsApp, que a gente manda o link. Então o pessoal que está no tribunal pode acessar através do interior. A gente também tem os grupos que a gente manda os links com o grupo para as comarcas. Bom, então você que está assistindo está convidado. Sexta-feira às 17 horas. Patrícia, você faz interface com alguma das divisões aqui da DGP? Quais são as divisões que precisam estar, vocês precisam estar conversando para que as coisas aconteçam? Isso acontece lá na divisão de vocês, na DAF? Precisa? Nós trabalhamos o tempo todo, na verdade, conectado com algumas das divisões. Sim. DDP-QV, a gente trabalha como eles trabalham com o desenvolvimento de pessoal e com a qualidade de vida, então a gente fala que são unidades irmãs. E a gente trabalha junto. Então tem ações que nós vamos fazer, o acolhimento, a recepção, o integrativo, que a DAS também, a Divisão de Atendimento ao Servidor com a Neuma, faz o acolhimento, faz a gestão toda, a coordenação dos estagiários. Então a gente faz o integrativo com a DAS, com a DDP-QV e a DAF. E outras ações também que a DDP-QV faz, visando o desenvolvimento de pessoal, mas aí tem uma primeira etapa, que é o acolhimento. E aí a gente vai também para fazer esse acolhimento. E a divisão de cadastro, porque como a gente também cuida das alocações, a gente alimenta o sistema de recursos humanos, então a gente também trabalha ali lado a lado com a divisão de cadastro e informações funcionais da parte de servidores. Sim, legal. E diretamente com vocês, a todo momento, pensando em melhorias. Acaba que a gente conversa um pouquinho com cada um para quando aconteça, né? E isso é o mais bonito de se ver. É como se fosse uma sinfonia, cada um com seu instrumento para que aquela sinfonia aconteça. Para que a música saia. Exatamente. Vocês com certeza têm alguns desafios, né? Todo mundo tem seus desafios. Conta pra gente um pouquinho quais são os desafios hoje da DAF.
O maior desafio hoje é a adesão nos programas, é a participação. Muitas vezes a gente foi às comarcas, eu sei que tem um receio do que falar, se posso falar, às vezes tem um receio por parte também da administração. Será que se nós falarmos enquanto comarca X, será que vai ser bem visto pela administração ou pela administração interna mesmo daquela comarca ali? Então, muitas vezes a gente não deixa de fazer o nosso papel, mas as pessoas não se abrem muito para poder falar. Então, elas preferem o corredor com um cafezinho do que se abrirem nessa escuta participativa, mesmo a gente falando, explicitando que é uma ação favorável para eles, mas a gente ainda não conseguiu, enquanto unidade, desenvolver, fazer com que as pessoas tenham essa confiança para que consigam falar. Hoje já falam mais, mas eles ainda ficam muito preocupados. Existe esse receio ainda, né? Existe esse receio. Da retaliação, eu vou falar porque eu vou sofrer alguma retaliação. Então, assim, é um desafio, um gargalo que a gente já está trabalhando, porque às vezes a gente até já discutiu isso internamente, né? Assim, a escuta participativa. Mas como ninguém falou, ninguém abriu a câmera, então o que a gente faz? Nós nos mostramos mais. Às vezes é uma escuta, se torna uma escuta para eles. O programa é escuta para a gente. Nós vamos e queremos escutar o que eles têm a nos dizer. Mas quando eles não falam, a gente mostra por que a gente está lá, falando mesmo da diretoria de gestão de pessoas, da divisão de acolhimento, o que a gente pode fazer por eles, o que já foi feito, para ver se eles falam. E a atenção plena, que é uma super ferramenta, a gente se organiza, a gente prepara, a gente estuda, investe em material, investe em cursos fora daqui do tribunal, para que a gente se aprimore cada dia mais, para que tenham pessoas que melhorem de fato com a prática da atenção plena. E a gente ainda não tem uma adesão, do tanto que a gente mais entrega do que ainda tem a participação efetiva. Mas isso não nos impede, não nos desencoraja de continuar fazendo, porque a gente acredita que um dia nós vamos melhorar a nossa qualidade de vida a partir da atenção plena. Eu acredito que ainda vamos mostrar como boas práticas em outros tribunais. É isso aí, então, falando de boas práticas, nem só de desafios e uma divisão, então com certeza vocês têm boas práticas. Conta pra gente o que você pode falar aqui que deu certo, contribuiu para vocês e deixar como modelo. Diga, Tiene. Eu acho que o que dá certo pra gente mesmo é isso, é o acolher, é esse olhar, a gente está ali para o servidor, a gente está ali aberto para escutar, para estar trocando, sabe, para poder estar fazendo essa ponte, para às vezes ser a muleta do servidor, que ele está cansado ali e fala, ai, não quero, tem a quem recorrer, não quero andar, não consigo, peraí, vamos, vai dar conta, você vai andar. Eu costumo dar esse exemplo até para alguns servidores que vão lá falando, a gente não quer que você fique dependente, a gente vai te ajudar, te dar ferramentas para você andar, mas às vezes agora é hora de usar a muleta, agora é hora de parar, de ter um repouso, né? E eu acho que isso é uma coisa que é tão simples, mas que ela dá muito certo. A gente costuma falar isso, tanto que o simples funciona, né? Às vezes a gente fica pensando no macro, fala, atenção pro micro, vamos aqui ficar no... O que a gente pode fazer aqui no pequeno, que vai fazer diferença, que vai mudar às vezes a percepção da pessoa, mudar uma coisa que ela pensava de uma forma e vai tentar fazer formas diferentes. Eu acho que isso é o básico que dá certo, é o que a gente está mais disposto a fazer, sabe? Investir em segurança psicológica, que é uma coisa que a gente fez, que a gente desenvolve ali no dia a dia, na prática da divisão. Como funciona essa segurança psicológica? A gente criou um ambiente, chegamos agora nessa fase da AF, que a gente é bem recente, a unidade foi criada em outubro de 2023, então leva-se um tempo até desenvolver as atribuições com a equipe, mas hoje a gente tem uma equipe engajada
e que desfruta de uma segurança psicológica, que é o lugar que a gente aprende, a gente tenta evitar erros, mas se os erros vêm, a gente pega os seus erros ou seus desafios, a gente transforma esses erros em acertos futuros e pega esses desafios que foram ali, que surgiram da dificuldade. Por exemplo, o que eu falei, a dificuldade de ter público. Para mim, virou uma meta. Qual é a meta? Seu combustível Meu agora combustível é colocar pessoas para que elas percebam os ganhos que tem para as pessoas, enquanto pessoas de fato, e que elas reportem isso nas unidades onde estão, até que esse se torne um grande programa e que, quem sabe, venham outros tribunais aprender boas práticas de atenção plena. A gente, inclusive, foi chamado na Assembleia para capacitar as psicólogas para desenvolver o programa de atenção plena. Legal. Não foi agendado, mas já entraram em contato com a gente também para fazer isso. Não foi um contato formal, mas já está repercutindo porque ficaram sabendo da atenção plena lá. Então, o que a gente acredita é que os servidores, onde tem espaço para que o servidor ele possa buscar fazer o que é certo, mas se ele fez errado, ele tem a segurança de buscar os seus acertos, de aprender, de seguir com clareza da sua missão, seguir com clareza do senso de pertencimento, porque a gente só consegue, de fato, senso de pertencimento, a gente só consegue participar criativamente, dar ideias, contribuir com ideias quando existe um ambiente seguro, quando as pessoas confiam na gestão, confiam. Por isso a dificuldade, às vezes, dos servidores se abrirem em algumas unidades, porque está faltando segurança psicológica, está faltando segurança suficiente para que eles possam falar sem aquele medo de ter alguma reprimenda. É um tema bem complexo, né? Dá um outro podcast. Exatamente. Então, esse é o nosso caminho. E é necessário, sim, precisa mesmo. Tem alguma história, alguma curiosidade da DAAF que vocês contarem pra gente? Então, assim, até o nome, né, da DAAF, a Divisão de Acolhimento e Ambientação Funcional, foi como é gratificante, inclusive, poder falar sobre isso. Surgiu de atendimentos que já existiam, quando eu e a Isabela, que fomos as pioneiras da DAAF, nós éramos da divisão de atendimento, eu era diretora e ela trabalhava com os estagiários. Logo eu precisei dela e a gente começou a fazer algumas ações pela corregedoria, os encontros regionais da corregedoria, falando sobre inteligência emocional, e muitas vezes as pessoas começaram a procurar a gente para atender, para falar, para assim, uma situação ou outra enfim, que precisavam ser acolhidas. Eu tinha as demandas técnicas da divisão de atendimento, mas eu deixava sempre um tempo reservado para atendimento, e esse atendimento começou a repercutir até chegar assim, na alta gestão, que perceberam a necessidade de uma unidade que fosse exclusivamente voltada para o acolhimento e que isso fosse extensivo para o estado todo. Assim surgiu a DAAF. Olha aí, que legal. Aí, de uma ligação, a Vanessa me ligou de manhã, falou no primeiro momento: você vai ser exonerada. Aí eu já assustei. Aí ela falou assim: mas você vai para uma unidade que é a sua, que é tudo que é a sua missão de vida, que é acolher as pessoas da melhor forma. Enfim, eu fui inundada de uma alegria, de uma gratidão inexplicável. Eu não consigo colocar em palavras, mas eu sei que eu subi, meu marido estava em casa, eu subi as escadas, que eu não vi escada, eu não vi degrau, para poder compartilhar a alegria de que eu faria parte de uma divisão de acolhimento. Então, para mim, assim, é muito gratificante fazer parte dessa equipe, fazer parte dessa história e poder empreender o meu projeto de vida aqui no meu trabalho. Para mim é muito satisfatório e muito feliz de poder falar legal. sobre isso. Olha, assim, o assunto é muito bom, né? Se deixar, a gente fica aqui falando e comentando. Eu quero agradecer vocês por esse tempo. Patrícia, muito obrigada. Que trabalho lindo que vocês fazem, você, Etienne e sua equipe.
a sensação de cuidado, né, em cada ação, de atenção mesmo com cada servidor. Obrigada a vocês. Se vocês quiserem finalizar, eu vou dar a palavra para cada uma de vocês agora. A gente agradece a oportunidade de falar com cada colega, para falar da importância que é o olhar nos olhos, a importância que é falar um bom dia. Se você falou do feijão com arroz bem feito, fala o bom dia de verdade, acolha com seu olhar, acolha com seu abraço. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é de um olhar seu para ela se sentir viva e às vezes um abraço seu. Então, nós agradecemos pela oportunidade de falar sobre esse assunto, que não é um assunto, é falar sobre gente, é falar sobre as nossas necessidades básicas, que é de atenção. Então, pra gente é muito prazeroso. Acolham-se, nos acolham também, porque a gente precisa, eu sou abraçadeira, eu não tenho problema com isso. É muito bom porque nós nos fortalecemos uns com os outros nessa nossa missão de prestação jurisdicional, nessa nossa missão de servir ao público. Sim. Obrigada. O acolhimento, ele é troca, né? Ele é, quando a gente está acolhendo, a gente se acolhe também, né? Então, quero deixar aqui esse recado e também falar para quem não conhecia a nossa divisão, agora está conhecendo, está sabendo que lá agora tem uma psicóloga, que a gente está ali para escutar vocês, para ajudar, né? Às vezes para escutar, só para trocar uma ideia, porque quando a gente às vezes fala com uma pessoa, ela te dá uma ideia, fala, olha, não é melhor você pensar por aqui, né? Vamos ver como é que fica. Então a gente está ali para isso. Então aproveita que a gente está lá, precisando, procura a gente. Aproveita essas meninas, aproveita esses projetos tão interessantes, né, que fazem tão bem para nós. Para você que nos ouviu até aqui, esse episódio te lembre que é quão importante ouvir, quão importante acolher, integrar, né? A DGP, ela não é uma divisão que só fala de pessoas, é uma divisão que cuida de pessoas, cuida delas nessa vida, dessa jornada, dessa vida funcional. E por falar em cuidado, no próximo episódio nós vamos conhecer aqui de perto o trabalho da DDPQB. Essas são tantas siglas, né? Até a gente aprender. Então, é a Divisão de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida. Isso. Que hoje quem está conduzindo essa equipe é o Hugo. Então a gente vai estar aqui com o Hugo no próximo episódio. E a DDPQB, ela promove esse crescimento também, esse bem-estar e ações que impactam diretamente no dia a dia do servidor. Fica com a gente, compartilha esse episódio com a sua equipe, com o pessoal que está aí com você. E a gente espera no próximo episódio do Nos Bastidores da DGP. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada.